Bora, bora, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Você que abriu esse vídeo agora, antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero deixar um recado extremamente importante. Aqui no YouTube eu vou deixar para vocês um canal, uma playlist com várias aulas que vão ajudar vocês que têm dificuldade com tecnologia da informação, com informática, voltados para a área de concurso. Né? Vou colocar também, é claro, outros vídeos que vão auxiliar vocês no dia a dia, para quem está fazendo aula, para quem quer fazer uma planilha melhor, para quem quer aprender alguns conceitos. Mas o que você tem que ter em mente, o que você tem que saber sobre o canal é o seguinte: eu estou aqui, nós como comunidade estamos aqui para um ajudar ao outro. Né? Se você que entra nesse vídeo aqui agora e falar, poxa, aqui esse conteúdo ele está muito iniciante, e eu acho que não é para mim. Mas se você tiver alguma coisa para agregar e puder colocar nos comentários, que pode ser que essa sua visão ela ajude outras pessoas que estão nesse processo de aprendizagem e façam com que elas também cheguem aonde elas querem chegar. Então é uma comunidade onde todo mundo consegue se ajudar, todo mundo se ajuda e todo mundo chega no seu objetivo, seja na aprovação, seja em fazer uma atividade melhor no seu dia a dia, no seu trabalho, para desempenhar uma função melhor, para ganhar, às vezes, uma promoção, né, por conta de saber mexer em determinada ferramenta, plataforma. Então a gente está aqui para se ajudar. E se você quer fazer parte dessa comunidade, deixa seu like, comenta, compartilha, ajuda as pessoas que estão nesse processo de aprendizagem. A gente não vai ter somente vídeos para iniciante aqui, vamos ter diversos nichos dentro da tecnologia, né, nível mais intermediário, nível mais avançado. Mas agora esse foco dessa playlist é ajudar você que tem medo de informática, tem medo de tecnologia, porque você acha que não é para você, que é muito difícil. Não, tô vindo para cá para desmistificar isso e fazer ela ser mais leve e você ver a possibilidade que realmente é possível você passar em um concurso que tenha informática como uma das matérias, beleza? Então, você que está me assistindo, segue lá o professor nas redes sociais, está bem aqui em cima, ó, @professor Gabriel Roriz, isso aí tanto no YouTube, TikTok é a mesma coisa, Instagram, tudo, tá tudo aí, ó, botei bem, opa, outro lado, para cá é o contrário, tá bem aí, beleza? Então, vamos lá iniciar, a gente vai desvendar a informática aqui, isso aqui é o módulo 1 do meu curso de informática, vou colocar ele aqui para vocês, e a gente vai, cada vídeo, são vídeos simples, vídeo curto, para vocês absorverem, fazerem algumas questões, entenderem aquilo e partir para a próxima fase. Né? Então é degrau por degrau. A gente está no degrau 1. Né? A gente não vai ter uma aula aqui de 1 hora, é uma aula de 15, 20 minutos. Vocês vão andar um degrau por vez, certo? Um degrau por vez. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender, vocês têm que saber, poxa, o que é a informática? A gente vê a informática como aquelas questões que caem sobre computador, o que é hardware, o que é software, mas beleza, o que é a informática? A gente tem que saber o princípio de tudo. Ela é uma... Também, né, a gente pode ouvir tanto informática quanto computação. Vixe, deixa eu arrumar rapidinho aqui o meu Wacom aqui, senão a gente não consegue escrever na tela, né? Deixa eu abrir ela rapidinho aqui, a gente ajusta. Ó, você pode pular esse vídeo. Esse vídeo não, essa parte do vídeo, né? A gente vai mexendo, ó, vou colocar aqui para cima e ó, a gente continua. Deixa eu minimizar, foi, pronto. Então eu consigo já, ó, vamos lá mexer. Então eu consigo já riscar aqui para vocês. Então ela é também chamada de computação, né? A gente escuta informática ou computação. Ela é uma ciência que vai estudar, resolver, né, alguns problemas utilizando os computadores, e esses computadores eles vão resolver esses nossos problemas processando informações para automatizar tarefas e facilitar o nosso dia a dia. Então, lembrou de informática? Lembra de um computador que ele vai fazer várias coisas. Imagina um processador. Quando você tá lá com vários legumes e você precisa processar aquilo para poder comer, fazer uma sopa, por exemplo, ou fazer um suco. Tem um liquidificador, você tem uma laranja e você precisa de um suco. O que o liquidificador faz? Ele processa, né? Ele não é um processador, mas aí vamos lá, ele processa, ele vai bater aquilo, triturar e vai entregar algo para você que é útil, você consegue utilizar. Então, lembrou da informática, computação, você vai lembrar que é uma ciência
que ela vai utilizar a tecnologia, vai utilizar máquinas para resolver problemas. Então elas processam informações, elas vão automatizar uma tarefa ali, que você poderia estar fazendo na mão, espremendo uma laranja, e aí ela vai te entregar uma solução, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, se você que é mais avançado tem uma explicação melhor de uma maneira que você aprendeu, você tinha dificuldade e você pegou uma explicação e falou, cara, essa explicação aqui pode ajudar outras pessoas. Comenta aí e coloca essa explicação para poder ajudar as outras pessoas. Aqui a gente é uma comunidade, a gente visa ajudar uns aos outros. Vamos lá juntos, todo mundo, em rumo da nossa aprovação. Então, quando a gente fala de informática, a gente está falando desse processamento de informações, a gente imagina aqui, ó, coloquei a imagenzinha do computador, e a gente imagina como se fosse um assistente nosso super organizado. Estou colocando as palavrinhas-chave aqui para ajudar vocês nas anotações. E eles vão cumprir, né, a computação ela vai cumprir, a informática ela vai cumprir 4 grandes funções básicas que faz tudo acontecer. Eu coloquei aqui organizadinho para vocês, e essas funções são processar dados, armazenar dados, movimentar dados e controlar dados, né? Opa, deixa eu voltar aqui. E aí, inclusive, coloquei para vocês, olha, na próxima imagem, um mapa mental para vocês poderem tirar print das operações básicas de um computador, né? Quando a gente está estudando esse início de conceitos iniciais de informática, a gente sabe o que é informática e quais são os conceitos, né, as operações básicas que um computador faz. O que o computador faz? A gente sabe que ele vai processar informações, vai automatizar tarefas, vai nos entregar uma solução, né? Então, aqui eu coloquei para vocês as operações básicas, entrada, processamento, saída, né? E o armazenamento ela pode ficar ali no meio do processo. E aí eu coloquei para vocês aqui o que acontece com cada uma dessas. O processamento de dados. Quando eu lembro de processar, ele vai realizar cálculos, vai comparar, vai transformar as informações em resultados úteis, né? Lembra quando você colocou a laranja no liquidificador, ela vai processar lá, ele vai transformar em algo útil, vai transformar em um suco, uma batida, né? De certo modo, né? Depois você tem que coar, botar açúcar. O armazenamento de dados, ele guarda a informação, algumas por um instante, né? E aí a gente vai ter outra aula que eu vou falar só disso aqui, para não ficar muita informação agora, mas você tem que saber que tem a parte do armazenamento, que é guardar informações. E aí aonde que ele vai guardar as outros tipos de memória, aí é para a próxima aula, para ficar cada aula mais curtinha. Então vamos lá, adiantar aqui. E a parte de movimentação de dados, que vai ficar nessa parte bem daqui, ó, na parte de entrada, processamento e a saída de dados, né? A gente vai enviar ou vai receber informações, né? Essa parte que entra os dados, né? Por exemplo, eu coloquei para vocês aqui o teclado, a internet, a impressora. E o controle, né? Parte de controlar, ele coordena, supervisiona todas as outras funções, garantindo que tudo aconteça na ordem certa. E, de forma resumida, essas 4 funções é entrada de dados, processamento, saída de resultados, né? A saída de dados e o armazenamento de informações. Então a gente tem essas 4 funções básicas de um computador que eu coloquei inclusive aqui para vocês. Na entrada de dados, um exemplo prático para a sua prova, o que você tem que saber, o que entra dados. E aí a gente vai ter uma aulinha específica, simples, direto ao ponto sobre os dispositivos de entrada e saída do computador. Aqui a gente tem um mouse, a gente tem um teclado, eles são dispositivos do computador. A gente vai ter outra aula só disso também, para facilitar. O que é um hardware, o que é um software. O mouse ele é um hardware, o teclado é o que? Ele é um hardware ou um software? E a gente vai ver isso aí. Então aqui a gente tem o exemplo do mouse, do teclado, eles são dispositivos de entrada. Aí você vai se questionar, por que ele é dispositivo de entrada? Porque quando eu clico em uma tecla no meu teclado, eu mando uma informação para o computador. O computador, ele processa aquela informação, aquele dado na verdade, ele processa aquele dado e ele joga para a gente na tela, e a gente vai ver aquele dado, certo? Então, na parte do processamento, eu já falei para vocês, né, até a parte da saída, quando ele joga na tela para você. E aí o que a gente recebe, né, porque sai do computador para fora, a gente tem como saída de dados, né? Caixa de som, por que é saída? A gente não escuta? A gente só percebe com o ouvido, né? Mas ele sai. O monitor, a gente não enxerga, né? Então, a gente enxerga, o dado chegou até o nosso olho. A impressora, o papel, a gente não pega, então isso aí é saída de dados. O armazenamento é quando a gente pega
uma dessas informações, que aí no caso já não é um dado, é uma informação, e aí eu vou falar para você mais na frente aqui, nesse próprio vídeo, sobre informação, dado, conhecimento. E aí ele vai armazenar. Para armazenar ele vai colocar onde? Ele vai colocar no CD, no HD, no SSD, no pendrive? Então, essas são as fases, né, são os processos das operações básicas de um computador. Isso aqui é o básico, beleza? Então, quando a gente está falando de dado, que é justamente o que eu quero que vocês entendam, o que é um dado? Né? A informação do conhecimento ali. Em dado, informação e conhecimento, que a gente vai bater aqui. O dado, a gente está focando, né, exclusivamente no que o computador entende, né? Então, para você entender o que o computador faz, a gente primeiro precisa entender o que ele enxerga, certo? Deixa eu tirar o óculos aqui para ficar melhor. E enquanto nós enxergamos texto, aí, ó, coloquei para vocês aqui, a gente, ser humano, a gente enxerga texto, a gente enxerga imagem, a gente escuta som, e o computador, ele só vai entender dados, né? O que entra no computador é dado. Você aperta a letrinha A, chega lá um dado no computador. Beleza, até aí tudo bem. Vamos aprofundar nisso aí. E aí o dado, né, ou o dado bruto, né, como eu quero exprimir aqui para vocês, são elementos puros, ainda sem significado nenhum. Vai chegar, calma que vai chegar o entendimento aí para você agora. E o computador, ele recebe esse dado e depois ele vai processar. E aí digamos lá que você digita uma informação para ele, uma letra A. Ele vai entender tudo entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 1, 1. Formato de bits, né? Tudo em formato de bits. O computador, ele converte tudo isso aqui, ó, em 0 e 1, na escala decimal. Decimal não, sistema binário, né? A gente entende som, a gente entende vídeo, a gente entende cheiro, né? A gente tem um tato. O computador, ele só recebe 0 e 1, só 0 e 1, né? Então, tudo isso é um dado. A letra A tem uma tabelinha chamada tabela ASCII, que ela tem um número, né, de cada elemento desse. Se você pesquisar na internet aí, tabela ASCII, opa, saiu aqui, tabela ASCII, acho que eu estou apertando o botão aqui errado. Tabela ASCII, você vai ver que cada caractere do seu teclado, ela tem um número em binário, sistema binário, em 0 e 1. Então, você digitou a letra A, vai aparecer um número binário lá para o computador, porque ele entende como zeros e uns, certo? Esse é o fundamental para você entender que o computador faz. O que ele entende dado, certo? Vamos passar para frente. Ó, coloquei no exemplo aqui, quando a gente digita 2 mais 2 na calculadora, esses números são dados, porque eles são elementos puros. Eles não representam nada. É o número 2, beleza, é o número 2. É uma letra A? É uma letra A. Você colocou aqui um mais, é um mais, né? É um 2? É um 2, beleza. Mas aí quando a gente pressiona a tecla e aparece a letra A, isso é um dado. O computador transformou para mostrar na tela. Isso aqui é só um dado, isso aqui é um dado, isso aqui é um dado. São elementos separados, certo? Mas aí, além disso, a gente tem a informação, que é o resultado do processamento, é o que vem depois de você processar esse dado. É o suco, seria o suco lá do liquidificador. Você colocou uma laranja, é uma laranja. Você colocou água, água. Você colocou açúcar, é laranja, água e açúcar. Nada mais. O que representa aquilo? Não sei. Mas aí você bateu, coou e colocou no copo. O resultado disso aí é um suco. Então você processou ele e transformou aquele dado. Então você não tem mais coisas isoladas, você tem um todo, você tem uma informação. Né? E aí você dá mais sentido, você dá um sentido para aquele conjunto. E aí, ó, você digitou 2 mais 2, você tem um dado. E o computador ele mostrou 4, ele processou aquilo. E o número 4 ele é a informação, ele tem um significado para você. Você sabe que 4 ele é a soma de 2 mais 2, certo? E aí você digitou as letras C, a letra a letra S, a letra A. O computador exibiu casa. Isso daqui, a casa é informação, né? As letras, separadamente, não é informação, mas casa é informação. Deixa eu só mudar isso daqui rapidinho, para não aparecer de novo isso daqui para vocês. Pronto. Agora vai aparecer mais essa telinha para vocês. Então,
A informação, ela é aquele dado que ele já tem um significado. É algo com significado já. Se eu falar pedra, você vai entender o quê? Pedra. Mas se eu falar pedra caiu, você vai saber que uma pedra caiu. Então você já tem uma certa informação. Beleza? E aí, a gente ainda tem que entender um conceito que é o de conhecimento, que é quando a gente usa a informação, né? Lembra lá, a gente tem dado, a gente tem informação, informação. Rapaz, tô apertando o botãozinho aqui. Informação e a gente tem conhecimento. Dado, ele é algo, um elemento puro. Informação, ele já é esse elemento com... Rapaz, eu vou pegar esse negócio aqui. Ele já é esse dado tratado, né? A gente vai vencer isso daqui, viu, pessoal? Acho que eu apertei o negócio demais. E o conhecimento é quando a gente usa essa informação para tomar uma decisão. Porque a gente sabe que algo aconteceu, então eu preciso fazer determinada tarefa. Por exemplo, você criou uma tabela, você é um professor de uma escola, e aí você criou uma tabela com as notas dos alunos, conforme o passar dos bimestres. E aí você consegue, as notas dos alunos que vão entrar nessa tabela são dados. Beleza. Você sabe que a média para passar, por exemplo, é 5. Então você consegue, através desses dados, obter uma informação de que determinados alunos eles passaram ou não passaram. E aí, se você pega essas informações dos alunos que passaram ou não passaram, por exemplo, tem muitos alunos, 80% dos alunos não conseguiram passar na matéria. Então você pode pegar todo esse conhecimento, transformar todas essas informações, transformar num conhecimento de que talvez aquela metodologia de aula ou de aplicação de prova não seja coerente e aquilo pode estar prejudicando os alunos. Um exemplo, então você pegou um dado, você transformou aquele dado em informação, você apurou as informações e trouxe um conhecimento, né? E aí você pegou essa informação, né, e você resolveu um problema. Você aprendeu algo novo, né? E o computador ele não tem conhecimento. Quem interpreta, que usa essas informações é você. Tanto é que você tinha uma planilha, você tinha as notas dos alunos, você colocou parâmetro para ver se ele estava passando ou se ele não estava passando. E aí o conhecimento, né, que você tinha através de observar como é que os alunos estavam andando, você conseguiria entender que pode ser que seja melhor transformar essa didática para que os alunos passem de ano, né, algum problema está acontecendo, certo? Então, coloquei outro exemplo. A gente sabe que 2 mais 2 é igual a 4, a nossa informação. E se aplicar isso para dividir igualmente 4 balas entre 2 pessoas, isso é conhecimento. Então, recapitulando, deixei para vocês aqui, dado é o que o computador recebe. Informação ele mostra depois de processar. E o conhecimento é o que a gente faz com essa informação, certo? E aí, coloquei umas questões aqui rapidinho para a gente já terminar, finalizar a nossa aula. Para ser aquela aula bem rapidinho para vocês aprenderem bastante e a gente seguir para nossas próximas aulas. E, então, essa questão ela fala assim: a informática ela é uma área que revolucionou o modo como as pessoas lidam com as informações. Sobre o conceito de informática, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A letra A fala assim: é o estudo dos equipamentos eletrônicos utilizados exclusivamente para entretenimento. Vamos lá, lembra quando a gente falou lá no início da aula? Informática vai ser o estudo dos equipamentos eletrônicos? Lembra que informática ou computação é a ciência que vai estudar o tratamento automático da informação, vai ajudar a gente com tarefas e vai transformar aquilo que era complexo em algo que é utilizável para a gente. A letra B é a ciência que estuda o tratamento automático, né? Informática. Só pegar a palavrinha aqui, ó, um macete para vocês. Informática, para ficar mais fácil ainda. Informática, informação automática. Então, talvez isso aí te ajude na hora de resolver uma prova. Então, é a ciência que estuda o tratamento automático da informação, ó, informática, por meio de computadores e sistemas digitais, ó.
por meio de computadores. Nosso gabarito aqui, letra B. A letra C fala que refere-se apenas, olha a palavrinha apenas. Quando, pessoal, você vai pegar uma prova, ele vai falar somente, apenas, essas palavrinhas que exprimem somente uma coisa, que elas afunilam muito, então fica com uma pulga atrás da orelha, que geralmente, nem eu posso falar isso 100% das vezes, vou falar sempre, né? Geralmente essa questão vai estar errada. Então ele vai falar aqui, ó, letra C, refere-se apenas ao uso de softwares e programas de computador. Também não vai ser, porque quando eu tenho software e programas no computador, basicamente está falando a mesma coisa. Software é um programa, um software é um programa, certo? Letra D, é o conjunto de dados que o computador processa sem a necessidade de intervenção humana. Também não. O computador ele foi feito para ajudar a gente a transformar, né, uma informação de maneira automática utilizando o computador. Então, gabarito aqui, letra B. Vamos lá que a gente tem só, acho que 5 questões ou 4. Letra não, né? Questão de número 2. Durante uma atividade escolar, um aluno digita 3 mais 3 na sua calculadora do computador e obtém como resultado o número 6. Nessa situação, podemos afirmar que, vamos lá, a letra A, 3 mais 3 representa uma informação e 6 um dado. Na verdade, muito pelo contrário, 3 é um dado, 3 é um dado, o mais é um dado. 6 foi o que o computador fez depois de processar esse dado, né, transformou isso aqui no número 6. Então, tá errado, é o contrário. Letra B, 3 mais 3 representa dados. Verdade, 3 mais 3 representa dados. E 6 representa informação, de fato. Letra B. C fala que 6 representa dados brutos. Não, porque se eu falasse somente nesse contexto aqui, só o 6, estaria certo, mas como a gente está entrando nesse conceito todo aqui, a gente sabe que o 6 ele é a soma de 3 mais 3 que a gente já fez essa operação. Então, por isso que aqui está incorreto. Letra D. Ambos representam dados, pois o computador não gera informações. Na verdade, ele faz o processamento e esse processamento do computador gera uma informação. Então, vamos lá para 3. Um professor usou um gráfico em uma planilha eletrônica para analisar o desempenho de seus alunos e, a partir dos resultados, decidiu mudar sua forma de ensinar. Olha lá o exemplo que eu dei para vocês. Nesse caso, os elementos dado, informação e conhecimento são, respectivamente, vamos lá, o que é dado? Dados são as notas dos alunos, certo? Aqui ele também fala que é o gráfico? Não tem gráfico, ele não falou de gráfico. Deixa eu ver se ele falou de gráfico. Ó, usou um gráfico, beleza. Mas o gráfico foi uma ferramenta que ele utilizou, né, da planilha. Mas aí não é isso aqui não é um dado. Dado é a nota. Você vai lá ter 6,5. O que é 6,5? É só um dado. Letra C, a decisão do professor. Decisão nunca vai ser um dado. A decisão, ele usa uma informação para tomar uma decisão. E aí, se eu uso uma informação para tomar uma decisão que é algo além de uma informação, então eu tenho um conhecimento. Então, retiro isso daqui. As notas, ok, tá certo, aqui tá certo. Informação. O que seria informação? O gráfico. Ó, esse aqui a gente já cortou, essas duas. O gráfico seria informação ou o professor? O gráfico. Porque o gráfico, ele se forma através das notas dos alunos. Né? Eu consigo formar um gráfico. Então, aqui não vai ser o professor. Então a gente já corta e o nosso gabarito aqui, letra A. E depois a decisão de mudar o método foi do professor, né? Através da informação que ele obteve dos dados. Então, nosso gabarito aí, na tela, letra A. Próxima questão aqui para a gente fixar mais ainda o conteúdo. Acho que é só mais esse e a gente acaba. Imagine que você grava um áudio no celular, o aplicativo converte sua voz em dados, processa e reproduz o som nos alto-falantes. Nessa situação, o computador está, vamos lá, transformando sons em informação que podem ser interpretadas por humanos. Letra B. Armazenando, né, apenas armazenando dados sem processamento. Não, porque ó, isso aqui a gente já corta de cara. Porque como é que eu estou somente armazenando, né? Olha só o que ele fala. Você grava um áudio, o aplicativo converte, ou seja, aqui eu estou entrando com dado. Lá em cima eu não vou conseguir digitar por causa, né? É muito pequeno o espaço. Ali eu tenho dado. Aqui ele converte, ele faz um processamento.
Eita, letra bonita. Processa e reproduz. Ó, reproduz o som. Ele tem uma saída, né, de dados, os alto-falantes. Nessa situação, o computador estará. Então vamos lá. Executando tarefas de entrada, olha, processamento e saída de informações. Justamente o nosso gabarito. Letra C, convertendo dados binários em conhecimento humano. Pessoal, conhecimento é o que o humano utiliza através de uma informação. Ele não me deu informação nenhuma, apesar de ser um... Imagina, você está me mandando um áudio falando de alguma coisa. Mas aí você não está... O computador, ó, tá vendo aqui, ó, o computador ele não está convertendo um dado em uma informação. Não, em um conhecimento. Ele poderia estar transformando em uma informação, mas não em conhecimento. E como um áudio foi uma pessoa que fez, também não tem nada a ver com isso. A letra A, transformando sons em informações. Também não, que podem ser interpretadas por humanos. Isso aqui não faz o menor sentido. Ele só está pegando e transformando o seu áudio, a sua voz, para dentro do celular. Só está pegando a entrada de dados. Mais nada. Beleza? Nosso gabarito é a letra C. E a gente finaliza por aqui essa aula. Ó. Demorei um pouquinho, mas eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. A gente sempre vai ter aulas, vou colocar aqui o início, a introdução do meu curso para vocês, totalmente grátis, para ajudar vocês. A geração de conteúdo aqui, ela não vai ser assim todo dia, toda semana. Eu já tenho os vídeos prontos, mas eu vou liberando conforme eu for vendo a demanda do pessoal. Eu tenho bastante aula nos cursinhos, então às vezes eu posso acabar esquecendo, mas aí você comenta aí, que aí o comentário ele gera uma notificação no celular e aí eu lembro, ih caramba, tem que postar ali o vídeo do pessoal e tal. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou, ó, compartilha, comenta o vídeo, envia para aquela pessoa que também está estudando, que tem dificuldade, segue o professor aqui, ó, lá nas redes sociais, tá aqui do lado, tá aqui em cima. Então isso aí ajuda, ajuda também para produzir mais conteúdo para vocês. Se vocês comentam, deixa o feedback, eu consigo entender qual que é a necessidade de vocês e colocar mais daquilo que vocês precisam e ajudar vocês cada vez mais, beleza? Então, um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula. Valeu!